rapaziada, Carlos Berbert na área, mais uma vez aqui no canal do Pedrosa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 últimas estreias do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, já vou pedindo para vocês que estão chegando aqui neste vídeo para irem deixando o like, porque mostra para o YouTube que o nosso trabalho é relevante e nos permite alcançar mais vascaínos que gostam de consumir este tipo de conteúdo aqui no YouTube, mais informativo, mais jornalístico. E se você ainda não é inscrito no canal, é só procurar o botão de inscreva-se aqui embaixo deste vídeo. Ative o sininho para você sempre ser notificado também de vídeo novo postado aqui no canal, quando agendarmos ou começarmos lives também, seja de pós-jogos ou até mesmo de algum assunto urgente, né? Ali que normalmente essas lives feitas pelo Pedrosa. Bom, as 10 últimas participações do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro foram nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023. Vocês viram que tem alguns espaços aí, né? Não é assim certinho o tempo. Por quê? Em 2014, 2016, 2021 e 2022, o Vasco estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E bom, nessa 10ª participação, podemos dizer assim, né? Lá em 2010, foi o primeiro retorno do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Enfrentou o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, né, no Mineirão, e acabou perdendo por 2-1. Eu vou trazer algumas fotos dessas partidas em específico e as escalações também do Vasco em seus primeiros compromissos destas edições do Campeonato Brasileiro e, claro, como que terminou, né, como é que o Vasco encerrou as suas participações. Bom, especificamente sobre este caso de 2010, né, desta edição de 2010, o Vasco entrou em campo com o seguinte time para enfrentar o Atlético Mineiro na primeira partida. Vou colocar uma foto aí na tela, uma das poucas fotos desse jogo, né, desse confronto. Então, o Vasco começou com Fernando Praz no gol, Paulinho, Dedé, Thiago Martinelli e Ramon, o Ramon Mota, que hoje é comentarista e vocês estão vendo aí na foto. No meio de campo, Nilton, Souza, Magno e Felipe Coutinho. E no ataque, Dodô e Elton. O técnico era o Gaúcho. E assim, nessa edição do Campeonato Brasileiro em específico, apesar de ter não começado bem, né, com uma derrota para o Galo, o Vasco terminou a sua participação na 11ª colocação da Série A. No ano seguinte, o Vasco começou a sua trajetória no Campeonato Brasileiro com um time prioritariamente recheado de reservas ali, porque estava focado nas semifinais da Copa do Brasil, quando enfrentou o Avaí. 2011 foi um ano muito especial para nós vascaínos, né? Porque realmente foi quando o Vasco conquistou a Copa do Brasil e, além disso, teve bom desempenho na Sul-Americana e até mesmo no Campeonato Brasileiro. Então, o seu primeiro compromisso na Série A do futebol brasileiro foi contra o Ceará. O Vasco viajou ao Nordeste, enfrentou, né, o Vozão no estádio Presidente Vargas, tá? Saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada em 2 minutos, conquistou um triunfo ali por 3-1 com 2 gols do Bernardo. Vou deixar uma foto aí de uma das comemorações do Bernardo, aquele mesmo meio-campista, tá? Que marcou, né? Marcou época, deixou saudades para muitos vascaínos. E, bom, a escalação do Vasco naquela partida com o Ceará especificamente foi com Fernando Praz no gol, Fagner, Jomar, Douglas, Márcio Careca. No meio de campo, Eduardo Costa, Diego Rosa, Jefferson, Bernardo
e na frente Henrico e Elton. O técnico era Ricardo Gomes. E como eu citei, o Vasco teve um desempenho de destaque, é claro, no Campeonato Brasileiro também, e encerrou a sua participação com a segunda colocação. Em 2012, o Vasco disputou a Libertadores exatamente porque conquistou a Copa do Brasil no ano anterior e chegou para sua estreia no Campeonato Brasileiro, priorizando a competição mais importante entre clubes na América do Sul e novamente iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro com uma equipe majoritariamente ali alternativa. E o adversário da ocasião foi exatamente o Grêmio, nosso primeiro adversário na edição de 2024 da Série A. E também, outra coincidência, em São Januário. E ali, o Vasco acabou vencendo o Imortal por 2-1, colocou alguns titulares no segundo tempo que garantiram a vitória. Um deles, no caso, o Alexandro, entrou no segundo tempo, marcou um dos gols, e o outro foi feito pelo Felipe Bastos, que iniciou a partida. O Cruz Maltino terminou esta edição da Série A na 5ª colocação. Bom, a escalação inicial do Vasco nesta partida de estreia no Campeonato Brasileiro com o Grêmio foi a seguinte: Fernando Praz no gol, Alan improvisado na lateral direita, Renato Silva, Rodolfo, Jason. No setor de meio campo, Eduardo Costa, Newton, Felipe Bastos e Carlos Alberto. Já no ataque, William Barbio e Kim. O técnico era Cristóvão Borges. Já em 2013, não teve nada de time alternativo. O Vasco utilizou a sua força máxima na estreia no Campeonato Brasileiro, recebeu a Portuguesa de São Paulo em São Januário, dominou quase toda a partida, não recebeu grandes sustos do adversário e venceu por 1-0 com o gol do centroavante equatoriano Carlos Tenório após falha do goleiro. Outro destaque da partida foi o meio-campista Alisson, com passagem por Cruzeiro e que atualmente defende o São Paulo. Apesar de ter estreado com o pé direito em casa, o Vasco não conseguiu manter uma regularidade de resultados positivos e acabou encerrando a sua participação na Série A dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação, e assim acabou rebaixado. A equipe titular que enfrentou a Portuguesa foi Michel Alves no gol, Elcinho, Renato Silva, Luan e Yotun na defesa. Já no meio-campo, Sandro Silva, Felipe Bastos, Daxon e Alisson. No ataque, Éder Luiz e Carlos Tenório. O técnico era Paulo Autuori. Depois de disputar a Série B em 2014, conquistou o acesso e o retorno à Série A em 2015. O seu primeiro adversário, então, foi o Goiás, em São Januário, mas o Vasco não conseguiu uma grande apresentação, na verdade burocrática, sem muita criatividade, e só empatou com o Esmeraldino em casa por 0-0. E, assim, no geral, a campanha do Vasco naquele Campeonato Brasileiro não foi de uma regularidade positiva e, novamente, terminou a sua participação na mesma posição da sua última participação na Série A, na 18ª colocação, e novamente foi rebaixado. O time titular que enfrentou o Goiás na oportunidade foi Martim Silva no gol, Madison, Luan, Rodrigo e Cristiano na defesa. No meio de campo, Guinhazu, Serginho, Júlio dos Santos. No ataque, Dagoberto, Gilberto e Rafael Silva. E o técnico era Doriva. Agora eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal, para vocês. Se liguem aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico.
Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o cupom PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto nas compras na Simples Reserva. Para aproveitar essa oportunidade é só procurar o link aqui da Simples Reserva na descrição desse vídeo ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aqui nesse vídeo no canto esquerdo da sua tela, beleza? Após mais uma participação na Série B, o Vasco novamente conquistou o acesso à primeira divisão no ano seguinte, ou seja, em 2017, e o seu primeiro adversário na competição foi ninguém mais, ninguém menos que o Palmeiras, até então campeão da Série A na edição seguinte. O Vasco foi a São Paulo para enfrentar o Alviverde no Allianz Parque e, assim, não teve um grande desempenho, acabou sendo goleado por 4-0. Porém, apesar disso, desse começo ruim, negativo, o Vasco fez um campeonato de recuperação. Com a chegada do técnico Zé Ricardo, conseguiu terminar na 7ª colocação e com a vaga na pré-Libertadores. A equipe que iniciou a partida contra o Palmeiras na ocasião foi a seguinte: Martins Silva no gol, Gilberto, Rafael Marques, Jomar e Henrique no setor defensivo. Jean, Douglas Luiz, Matheus Pet, como era chamado, ou atualmente Matheus Vital, Iago Pikachu e Nenê no meio de campo e Luiz Fabiano no ataque. O técnico era Milton Mendes. Em 2018, o Vasco voltou a reencontrar o Atlético Mineiro em uma estreia de brasileiro, mas dessa vez em São Januário. Saiu atrás do placar e conseguiu a virada já nos acréscimos. Iago Pikachu marcou de pênalti em uma marcação polêmica do árbitro até então, mas o Vasco conseguiu essa vitória aí dentro de casa para começar com o pé direito. E foi importante, até porque o Gigante da Colina encerrou a sua participação na 16ª colocação. Correu riscos claros de brigar contra o rebaixamento, mas conseguiu se safar dessa vez. E o time titular que enfrentou o Galo na oportunidade foi Martins Silva no gol, Rafael Galhardo, Paulão, Werley e Henrique na defesa. Já no meio de campo, Wellington, De Sábato, Iago Pikachu, Evander e Wagner. E no ataque, Riascos. O técnico era Zé Ricardo. Em 2019, o Vasco teve como primeiro adversário no Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, uma tarefa nada fácil. Teve uma apresentação com diversas desatenções e falhas defensivas e acabou sofrendo uma goleada por 4-1. Apesar desse resultado negativo, impactante logo de cara, o Vasco conseguiu apresentar ali uma recuperação e terminou esta edição da Série A na 12ª colocação. A equipe inicial que enfrentou o Furacão foi Alexander no gol, Werley, Miranda e Ricardo Graça na defesa, Raul Cáceres, Raul, Lucas Mineiro, Iago Pikachu e Danilo Barcelos no meio de campo. E no setor ofensivo, Marrone e Maxi Lopes, ou seja, um esquema de 3-5-2. E o técnico era Marcos Valadares, na época interino. O Cruz Maltino iniciou a sua trajetória na edição de 2020 do Campeonato Brasileiro em um confronto com o Sport em São Januário e venceu por
2-0 em noite de gala brilhante do volante Felipe Bastos, que marcou os 2 gols da partida. E apesar, né, desse resultado inicial positivo, o Gigante da Colina novamente não demonstrou uma regularidade de resultados positivos e encerrou a sua trajetória na Série A na 17ª colocação, com o mesmo número de pontos do Fortaleza, mas em desvantagem no saldo de gol. Acabou dentro da zona de rebaixamento e mais uma vez rebaixado. A equipe inicial que enfrentou o Leão da Ilha do Retiro na oportunidade foi Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique no setor defensivo. Já no meio de campo, Andrei, Felipe Bastos e Benítez. Já no ataque, Gabriel Peck, Cano e Thales Magno. O técnico na ocasião era Ramon Menezes. Após disputar novamente a Série B, o Vasco, pela primeira vez em sua história, não conquistou o acesso, o retorno à Série A logo na temporada seguinte, ou seja, ficou 2 anos consecutivos na segunda divisão, até que no ano passado conquistou, né, o acesso, o retorno aí à Série A. E aí logo de cara teve um adversário bem indigesto, o Atlético Mineiro, que havia sido campeão em anos anteriores, até mesmo do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. O Vasco foi a Belo Horizonte, enfrentou o Galo no Mineirão e conquistou uma vitória surpreendente por 2-1, assim, com 2 gols que saíram logo nos minutos iniciais, marcados pelo volante Andrei Santos e o atacante Gabriel Peck, e foram pontos ali, né, 3 pontos importantíssimos, porque o Vasco novamente brigou contra o rebaixamento até a última rodada, conseguiu sacramentar a sua permanência só no seu último compromisso da Série A e encerrou a sua participação no torneio na 15ª colocação. O time titular que enfrentou o Galo foi o seguinte: Léo Jardim no gol, Purman Rodrigues, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton na defesa. Rodrigo, Andrei Santos e Jair no meio, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul no setor ofensivo. O técnico era Maurício Barbieri. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês lembram de alguma dessas estreias que eu citei, deixem aí embaixo nos comentários, descrevam aí o que a memória de vocês lembra, se tem algum ano específico que é especial para vocês, né, que os marcou tanto positivamente ou negativamente, depende de como vocês se sentirem mais à vontade. Beleza? Então é isso. Não esqueçam de deixar o like para mostrar para o YouTube que o nosso trabalho é relevante e vai nos ajudar a alcançarmos mais vascaínos que gostam de consumir este tipo de conteúdo no YouTube, mais informativo, mais jornalístico. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que já tem mais de 120 mil inscritos aqui, nós estamos muito felizes com essa marca e nos motiva a atingir ainda maiores. Então, queremos vocês aqui com a gente, caso vocês ainda não sejam inscritos no canal do Pedrosa. Beleza? Não esqueçam de ativar o sininho, caso ainda não tenham feito isso, porque aí vocês vão receber notificação de vídeo novo postado, de live agendado, até mesmo quando começarmos. Beleza? E claro, não esqueçam de compartilhar o vídeo em seus grupos de Vasco da Gama, seja no WhatsApp, no Instagram e até mesmo no Facebook, que ainda é uma rede social muito forte neste segmento, né, nesta parte aí de grupos, ou até mesmo alguma outra rede social que você tenha grupo de Vasco, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!